Sejam bem-vindos ao capítulo 44. O capítulo 44, dando continuidade a esse trabalho que nós fazemos de leitura desta obra Caminho, Verdade e Vida, de autoria espiritual de Emmanuel, com psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje, nós, no capítulo 44, temos o título de O Cego de Jericó, baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 41, que diz o seguinte: dizendo, que queres que faça? E ele respondeu, Senhor, que eu veja. Então, aqui no versículo 41 desta narrativa de Lucas, né, nós temos, então, um cego, né, de Jericó, de nome Bartimeu, que diz, né, ao Jesus, Senhor, que eu veja, em resposta à pergunta de Jesus, que queres que te faça? Vejam, uma pergunta de Jesus e uma resposta deste cego, que nós vamos, ao Evangelho de Lucas, entender como se dá esta pergunta e esta resposta. Então aqui nós temos a cura de um cego de Jericó. E lembrando que este episódio também é narrado em Mateus e em Marcos. Então, de acordo com o Evangelho de Lucas, nós lemos o seguinte: ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho, pedindo esmolas, ouvindo o ruído da multidão que passava, perguntou o que havia. Responderam: é Jesus, de Nazaré, que passa. Ele então exclamou: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Os que vinham na frente repreendiam rudemente para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais forte: Filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus parou e mandou que lhe o trouxessem. Chegando ele perto, perguntou-lhe: que queres que faça? Respondeu ele: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: vê, tua fé te salvou. E imediatamente ficou vendo e seguia Jesus glorificando a Deus. Presenciando isto, todo o povo deu glória a Deus. Vejam, então aqui nós temos um episódio, né, do cego de Jericó, que Jericó, a cidade ali hoje, Palestina, ali na região da Cisjordânia, a menos de 30 quilômetros de Jerusalém, né, Israel. E, curiosamente, também foi um local onde foi narrado as tentações no monte, né, que Jesus sofreu. Então, nós temos esse cenário do cego de Jericó, que é bem emblemático, é bem rico, para que nós possamos, então, nos aproximarmos do que Emmanuel quer nos trazer hoje, né, do sentido que Emmanuel quer nos dar, né, do que nós podemos absorver deste episódio da cura do cego de Jericó. Então vejam, adentrando já as palavras de Emmanuel, ele inicia da seguinte forma: o cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Então, vejam que nós temos vários ensinamentos em cada passagem, né? E por que grandes figuras, né? Nós percebemos que Jesus, ele opera este tipo de particularidade de ascensão dessas figuras que são anônimas, na verdade. Então nós temos vários personagens, cego de Jericó, cego de nascença, nós temos o paralítico no tanque de Betesda, enfim, nós temos a mulher hemorroíça. Desta maneira, o que Jesus nos traz são figuras, são personagens, né, que nos trazem ensinamentos. Então Jesus ele não eleva os ensinamentos dele, por exemplo, a figuras notórias, por exemplo, historicamente. Então ele não se baseia em reis, imperadores, figuras importantes, para
poder trazer os seus ensinamentos. Geralmente são pessoas que ele vai encontrando e os eleva nessas figuras que são personagens. E personagens que personificam a nós mesmos. Ou seja, mas a gente poderia se perguntar, mas eu não tenho nada em comum, eu não sou cego, eu não estou mendigando à beira do caminho, e não encontrar nenhum ponto de contato com essa figura. Veja que os ensinamentos de Jesus eles nos trazem vários ângulos de análise. Então, muitas vezes nós não somos cegos visualmente, né, dos olhos físicos, fisiologicamente, mas em algum grau, algum tipo de cegueira, uma cegueira intelectual, uma cegueira espiritual, enfim. Nós podemos ter a cegueira aqui tida em vários níveis, em vários graus de abordagem. Então, quando nós dizemos que está à beira do caminho, nós também não precisamos estar numa estrada de fato e concreta. Nós podemos estar à beira do caminho da nossa própria história, ficarmos à margem da nossa própria história, não caminharmos o nosso caminho, vejam. Então é nesta medida que nós vamos seguir esse estudo, ou seja, trazendo esses exemplos, né, abrangentes e universais para o âmbito pessoal de cada um de nós, na nossa vida. Como nós podemos trazer isto para a nossa vida? Então vejam, Emmanuel inicia dizendo que essas figuras são muito importantes. Então vamos reparar o que elas podem nos trazer desta feita. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho mendigando. Sentindo a aproximação do mestre, põe-se a gritar, implorando misericórdia. E segue. Irritam-se os populares em face de tão insistentes rogativas. Tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e interroga com amor. Então vejam, aqui o que nós podemos já tirar de lição para as nossas vidas é que você tem ali um cego, né, que está à beira do caminho. Então vejam, já tem uma limitação e mendigando, ou seja, ele está ali a pedir o seu sustento, né? E ele está à beira do caminho, ou seja, ele está à margem. Né? E quando ele faz a solicitação, ele ouve, já sabe de Jesus, ele já sente que Jesus é um caminho, ele se levanta e começa a bradar: Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Porém, os populares que estão ali à sua frente, já esperando a vinda de Jesus, muitas figuras também eminentes ali, né? Requisitando então a atenção de Jesus. Não, você está aí há tanto tempo, fique quieto, né? Você ele não vai te atender, né? E ele continua, né? Ele continua a bradar, e Jesus então percebe isso, né? E manda trazer. Então veja, nós temos aí duas limitações que são superadas por esta personagem que está ali, por este cego, né? Então você tem uma limitação no âmbito pessoal, que é uma cegueira, né? Então ele já tem uma limitação ali, lógico, financeira também, está ali a pedir o seu sustento, não tem como se sustentar, e tem uma limitação interna, ou seja, ele não consegue ver, enxergar. E apesar disto, ele quer buscar a Jesus. E quando ele busca Jesus, ele tem um outro obstáculo, um obstáculo externo, que é o quê? Que são as pessoas ao redor impedindo ele de chegar. Mesmo assim, ele continua. Então, todos nós, em alguma medida, temos algum obstáculo interno, algo que nos impede a caminhar em direção a algo que vai nos expandir espiritualmente, né? Aqui a questão é esta, mas que nos impede de alguma maneira ali, né?
e nem isso o impediu. Então ele já estava apto para seguir Jesus. Então muitas pessoas, obviamente, mesmo com limitações menores, não conseguem perceber isto, esse impulso, esse caminho, não perceber o caminho para seguir. E nós temos também, obviamente, que muitas questões externas, né, que nós deixamos entrar em nós. Porque se ele fosse alguém que sucumbisse àquelas solicitações dos outros, né, ele se calaria e continuaria à beira do caminho. E a história dele não seria transformada. Ou seja, se nós perguntarmos às outras pessoas o que devemos fazer, o que devemos seguir, nós teremos para 10 pessoas, se nós perguntarmos, nós teremos 10 soluções da cabeça de cada um. Então, o que nós devemos fazer está dentro de nós, do nosso coração. Não delegar isso a outrem, porque realmente todos vão adjetivar, todos vão ter alguma opinião sobre a sua vida, mas no fim das contas, esta coragem de seguir e sentir no coração o que deve ser feito pode transformar a vida. Então, diria que a coragem aí que ele teve, porque a coragem é um instrumento muito valioso para que nós possamos continuar. E o medo, em contrapartida, é algo muito pernicioso. Então, muitas vezes nós estamos à beira do caminho, ali, e não temos a coragem para seguir adiante. Então, o que nós podemos entender aqui, né? Que ele resolveu mudar, né? Foi uma coisa interna. E aí, Jesus aproxima-se dele e o interroga com amor. Que queres que te faça? Então, vejam, isto é uma pergunta magna, né? Então, esta pergunta nos leva nos mais íntimos pensamentos, né? Dos mais secretos anseios do nosso coração. Imaginem, então, Jesus diante de você, à sua frente, perguntando a você, o que queres que te faça? Então, vejam, ali, o governador espiritual do orbe, né? Aquele que tem todos os poderes para mudar a vida e aquele que pode, por exemplo, acalmar as tempestades, né? Comandar os ventos, né? Fazer um cego de nascença voltar a enxergar, curar paralíticos, né? Com a sua... E ele dizia que isso era a menor das coisas que ele poderia fazer e que nós poderíamos fazer isso muito mais se tivermos fé. Então vejam, diante daquele que tanto poder tem e perguntasse para nós, que queres que te faça? Então, imaginem essa situação, né? Que Emmanuel até diz o seguinte: à frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, né, de pedir o que quisesse ali naquele momento, dizer o que quisesse para o mestre, né, à frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, ou seja, como instrumento, né, do Pai e fazendo prodígios, milagres, podendo fazer coisas que a nós são chamadas de milagres, né? Então, vejam, recebendo liberdade tão ampla de tudo pedir, o pedinte sincero responde apenas isto: Senhor, que eu veja. Obviamente que este apenas isto que Emmanuel ele nos deixa é uma ironia de Emmanuel, porque apenas isto, né, é como se pudesse pedir tantas coisas e pede que veja. Mas ele continua. O propósito desse cego honesto e humilde deveria ser nosso em todas as circunstâncias da vida, ou seja, nós não estamos falando aqui, né, obviamente, de uma cegueira somente visual, né? Vi de Paulo, né, quando ficou cego às portas de Damasco, né? Não era uma cegueira física, é um símbolo de que Paulo, então, perseguindo os cristãos e com a conduta de vida que ele tinha, de perseguidor, né, de assassino, enfim, ele estava, de uma certa maneira, cego para o caminho que ele deveria seguir. E quando ele fica cego às portas de Damasco, é como se ele tivesse que cegar a sua visão física para voltar a enxergar o caminho correto. Então, é uma cegueira espiritual também que nós podemos inferir aqui, né? Então, uma pergunta muito forte e importante, né, que nós podemos fazer diante de Jesus, né? O que nós pediríamos? Ou quando nós estamos em oração também, né? Será que nós ainda estamos pedindo algo para nosso benefício ou nós estamos já
pedindo algo para servir. Então, esta é uma pergunta muito importante, né? E Emmanuel segue dizendo: mergulhados na carne ou fora dela, somos às vezes esse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. Chama-nos a vida, o trabalho apela para nós, abençoa-nos a luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. E, quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Então veja este trecho aqui, vamos fazer um parênteses. É muito importante o que Emmanuel nos traz. Muitas vezes nós estamos à beira do caminho da nossa vida, né? E aí, as margens dessa estrada, da nossa própria vida, que nós estamos ali estagnados, né? Mesmo recebendo, né, os lampejos do caminho que nós devemos seguir, nós não possuímos coragem para atingir algo maior e melhor. E aí, a gente precisa entender uma outra particularidade que existe aqui nos evangelhos, né? Que é o seguinte: o evangelho de Lucas escapa um detalhe, que no evangelho de Marcos é narrado, tá? Para que nós possamos ilustrar melhor o que Emmanuel está tentando nos dizer, que é o seguinte: no capítulo 10, tá? Marcos, capítulo 10, versículo 50, nós temos, porque é narrado que ele se levanta e vai, quando ele sabe que é Jesus, gritando, né, bradando, e ao encontro de Jesus. Porém, tem um detalhe muito interessante aqui para nós observarmos no Evangelho de Marcos. Um detalhe que não contém no Evangelho de Lucas, que é: chamaram o cego, porque Jesus o manda chamar, dizendo: coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com Jesus. E aí que Jesus o pergunta: o que queres que te faça? Então vejam, isso é muito importante, esta parte, porque antes de se levantar, o cego joga fora uma capa que ele tem. Então vejam, por que que este símbolo é muito importante, que é trazido no Evangelho de Marcos, né? Porque Emmanuel está dizendo que muitas vezes nós ficamos indecisos. E quando surge a oportunidade do nosso encontro com Cristo, nós sentimos que o mundo se volta contra nós e fala: não, deixa, tudo bem. E quantas pessoas: não, isso não é para você, deixa para lá e tal. Enfim, as pessoas têm muitas alegações, muitas ideias sobre tudo e qualquer coisa, muitos adjetivos, enfim. Mas nós não temos coragem de ir para algo melhor e maior, né? E decidimos ficar muitas vezes à beira do caminho. Então, induzimos a indiferença. É muito raro sabermos pedir sensatamente. Vejam que por que o evangelista traz que jogou a capa, né? Porque a época de Jesus, para você exercer, vamos dizer assim, a mendicância, né? Isto devia se apresentar à autoridade jurisdicional. Então, imaginemos que você vai se apresentar nos dias de hoje à prefeitura e você precisava comprovar que você não tinha condições de você se manter. Então, você precisava mendigar. Então, comprovando, então, a prefeitura, né, no que nós estamos aqui aludindo, então eu vou lá, comprovo para a prefeitura que eu não tenho condições de me sustentar e eu preciso exercer a mendicância. A partir daí, era comprovado isso, e a prefeitura, né, no caso, né, da história da autoridade jurisdicional, essa autoridade lhe conferiu uma capa e, então, era o que você tinha ali para se aquecer do frio e para denotar que ali você era um mendigo, que você estava ali para receber alguma coisa, né, de outrem para a sua sobrevivência. Ok. Então, observem que é muito importante nós observarmos este fato, porque o que o cego tinha naquele momento era a sua capa, e a sua capa era
tudo que ele possuía, né? Era tudo que ele possuía. Só que era tão pouco aquilo porque vivia de migalhas, mas para ele era muito. Era muito porque ele estava cego, e aí não literalmente falando, mas espiritualmente falando, e parado à beira do caminho. Então vejam, este gesto de lançar fora a capa é o gesto de que aquele pouco já não serve mais para mim. Aquilo que eu acho que é tudo em um certo momento, olha, tudo bem até aqui, legal, mas cansei. Então, assim, quando ele observa a oportunidade, que a oportunidade sempre passa nas nossas vidas, nós temos a opção de ouvir o burburinho vulgo e nos paralisarmos, ou nós temos a possibilidade de mantermos na nossa paz, entre aspas, ou na nossa comodidade, que mesmo naquela vida medíocre, ou naquelas migalhas que nós estamos recebendo, não, fica quietinho aí, porque você já não recebe o que comer há tanto tempo, você não está sobrevivendo, fica quietinho aí, porque a sua vida é essa. Então, isso não é para você. Não é assim? Muitas vezes nós nos limitamos. Então, essa autolimitação, porque não existe limitação externa, é a nossa mente que nos limita. Então, o poder que nós temos da nossa mente, ela é tão grande que as portas estão sempre abertas. Nós que nos aprisionamos. Então, é muito mais cômodo, às vezes, uma prisão, que nós estamos ali nos nutrindo de pouquinho e sobrevivendo por aparelhos, digamos assim, numa vida medíocre, do que lançar fora aquilo que nos está cômodo, mas que está ali, gostosinho, mas que nós não crescemos ali. E quanto tempo, né? À beira do caminho. Então, lançar fora essa capa, né? É um símbolo de que nós não queremos mais aquilo que nós nos limitamos a ser, né? E vamos em direção a algo sublime, a algo que vai nos expandir, que muitas vezes tem resistência, sim. Tenho medo, sim, é normal. Mas só há o crescimento se nós abandonarmos a capa das nossas limitações, a capa que nos dão, a capa que nos enjaula numa vida que muitas vezes nós estamos recebendo algo, mas aquilo é tão pouco para o nosso crescimento. Aquilo não vai nos dar algo, e nós estamos sempre estagnados e até regredindo, e não percebemos, não nos damos conta. E quando nós abrimos, enxergamos, né? E Jesus, que veja, e tiramos as escamas que o mundo coloca, que as pessoas colocam na gente, que isso e aquilo, nós vamos comprando as ideias. Quando tiramos essa escama e enxergamos, nós vemos que há uma vida muito maior, sem medos, né? E que nós, rompendo essa barreira que ainda nos aprisiona no conforto e no medo, existe algo de muito maior para nós crescermos. Então, assim, o que Emmanuel nos traz é exatamente isso, né? Que nós podemos sair à beira do caminho, desta beira do caminho, e avançarmos sempre, sempre, em direção a algo que vai nos expandir. Mas para isso, nós precisamos acreditar naquilo que nós sentimos no nosso coração e não escutarmos tanto o vulgo. Porque se for assim, ninguém viverá. Nós não viveremos as nossas vidas. Só nós mesmos podemos, com o poder da transformação da nossa mente, do nosso olhar, nós conseguimos romper essas barreiras que nos deixam inertes. E muitas vezes as oportunidades passam e nós queremos permanecer assim. E tudo bem. E tudo tem o seu momento. E Emmanuel, então, segue. Por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas. Porquanto não é preciso compareçamos diante do mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta lhe peçamos o dom de ver, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Vejam, o dom de ver, quantas coisas que nós pensamos ou temos que nós enxergamos com a lente dos outros, né? Muitas vezes nós compramos ideias e nós vemos com a lente de outras pessoas, isso é aquilo outro, né? Mas de fato o que nós estamos vendo, enxergando, nós temos muitos conceitos sobre tudo. E às vezes é pior, às vezes nós compramos ideias de um grupo, né?
de um certo grupo para nos sentirmos ali dentro daquele grupo e repetirmos sem refletir aquilo, né? E aí, como adolescentes que precisam da aprovação de um grupo, né? E repetem algumas ideias que, sem reflexão nenhuma, são como para nós as verdades absolutas. Então vejam, em que medida nós estamos enxergando com os nossos olhos, né? E Emmanuel diz que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Vejam, que essas vendas nos olhos, que essas escamas caiam por terra, né, dos nossos olhos, que nós possamos enxergar com os nossos próprios olhos, né, e sempre junto de Deus e de Jesus, que esta visão que nos vem no nosso coração e não a visão externa das coisas, né, para que nós possamos seguir, não à beira do caminho, mas fazer parte da nossa própria história, né? Então, com as intempéries, com as nossos defeitos, com as nossas qualidades, né? Com as coisas que nós vamos amealhando durante o caminho, sem medo de viver, vivendo a vida, de fato. Então, quando ele diz o necessário à nossa alegria imortal, é naquilo que é imperecível, não é uma alegria de um bem material, porque todas as coisas aqui do mundo, nós temos aquele ímpeto que é o desejo, e depois de saciado, aquilo passa para um outro desejo, né? Isso nunca acaba. Então, tudo é perecível neste planeta. Então, o que está dizendo nossa alegria imortal é que não morre. Está naquilo que é imperecível, né? Que estão nas leis universais, nas leis de Deus. Então, é muito interessante que nós possamos entender que todos esses conceitos que são trazidos por Jesus são conceitos genéricos, né? São conceitos universais. O que é isto, né? Qualquer desses episódios, né? Dessas histórias, podemos dizer assim, que nós encontramos no Evangelho, são aplicáveis em qualquer momento. Então, essas leis universais, né? Essas leis gerais, elas são universais porque elas se aplicam a todos, né? Em todo o tempo, né? E em todas as circunstâncias. Por isso são leis ou são regras universais e gerais. Essas são as características dos ensinamentos de Jesus. Agora, vejam, todos os exemplos que nós trazemos aqui, né, nós trouxemos no capítulo anterior, né, o episódio, né, da mulher pecadora, né, onde iam apedrejá-la. Então nós tiramos vários ensinamentos disso, né? E todas essas leis universais que Jesus nos traz, através, né, ou por meio dessas histórias, são aplicáveis às nossas vidas, né? E a gente precisa entender também, né, porque aqui a gente fica, obviamente, teorizando, né, para que nós possamos extrair algo para a nossa vida. Então, óbvio que os conceitos universais, as regras gerais, elas são aplicáveis, assim como as leis de Deus, que são imutáveis, eternas, a todos em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Isso nós temos como uma premissa. Agora, isto é aplicável para um ser humano teoricamente genérico. Ou seja, o ser humano, este ser humano genérico, que está sobre essas leis universais, ele não existe. Este ser humano genérico, por quê que ele não existe? Existe algum ser humano que está em todos os lugares, em todos os tempos e em todas as circunstâncias? Não. Vejam, então nós temos as leis universais, que são aplicáveis a todos, em todos os tempos e em todas as circunstâncias. Porém, não existe o ser humano genérico, existe o ser humano na sua individualidade. Ou seja, as leis universais, elas só existem se elas podem ser aplicadas na vida real, na sua vida.
objetiva e de maneira concreta. Ora, se nós pegarmos as leis universais, esses ensinamentos, regras gerais, como Jesus nos traz, tá certo? E nós tentarmos aplicar, onde nós vamos aplicar? No indivíduo, em um tempo e em uma circunstância. Agora, não basta fazer isto dedutivamente. Ou seja, eu não posso pegar uma regra universal e ir deduzindo ela, reduzindo e deduzindo ela para o plano individual. Dedutivamente. Isso não vai me fazer estar em consonância com esta lei universal. Se fosse assim, o ser com maioridade moral e espiritual seria um computador. Tá certo? Então, não é desta forma que nós vamos coadunar as leis universais ou fluir com essas leis naturais universais. Não é dedutivamente, não é logicamente. Tá certo? Então aí nós temos um problema, que é o que nós falamos sempre, que é algo que nós falamos e trazemos aqui para a nossa conversa, que é o que o Santo Tomás de Aquino ele dizia: o problema não é conhecer a regra geral, mas sim saber como ela se traduz na situação específica. Então, este é o X da questão. Não é conhecer, precisamos conhecer as regras gerais, mas o problema não é conhecer. O problema é saber como esta regra vai se traduzir na situação específica. Senão, não haveria razão de ser e dela existir. Porque o homem genérico só no plano das ideias, ele não existe. A situação, a regra universal e geral, ela só de fato também existe, e enquanto o campo das ideias ela é só uma ideia, de fato, mas ela passa a existir quando ela está no âmbito do mundo manifestado, dos homens. E os homens, eles estão em um tempo-espaço onde o tempo ele só corre, ele não retrograda. Então nós não podemos voltar no tempo. Ora, então é sempre no movimento e sempre em algum tempo, em alguma circunstância, em um indivíduo que essa lei se manifesta. Então vejam, a lei universal, ela só é verdadeira na razão do indivíduo, da circunstância concreta. E aí, como São Tomás de Aquino nos diz, nós devemos conhecer a regra geral, mas saber como traduzi-la na situação específica. Agora, como que a gente traduz isso? Vejam, entre as leis universais, que nós não a conhecemos todas, tá? Mas nós temos lampejos dela. Então, a distância entre as leis universais e a situação específica da nossa vida real, você tem um hiato ali, muito grande. E esse é todo o problema, não vou dizer do pecado, que eu transfiro para os erros da humanidade em estarem dissonantes das leis universais. Porque entre as leis universais e a situação específica, não é dedutivamente que nós vamos chegar lá. Como eu disse, um computador chegaria. A interface das leis universais para a situação específica, quem é? É você. Somos nós, enquanto seres humanos, vivendo. Porque depois que acaba, que a cortina se fecha e que nós não temos mais a possibilidade de mudar nada, pelo menos desta vida, neste período que nós temos aqui finito, já se encerra o trabalho, a obra está pronta, digamos assim. A nossa obra se encerra enquanto humanos quando nós deixamos a carne. Então, enquanto movimento, nós podemos nos moldar. Nós temos essa plasticidade de poder encontrar o caminho como cego e seguir este caminho, e não ficar mais à beira do caminho e
podemos mudar qualquer situação que nós temos. Agora, as leis universais, que são perfeitas e eternas, e as leis específicas, ou seja, a situação específica que nós vivemos, nós podemos ter essa interface, como nós somos um universo, é por isso que temos muitos erros e muitas incongruências. É por isso que é o sofrimento, porque nós não enxergamos ainda o caminho, nós não estamos alinhados com essas leis universais. É isso que causam as dores. É por isso que nós dizemos que as dores também mudam a rota do nosso caminho, porque elas são indícios de que estamos no caminho que não é o nosso caminho. Então, é através também das dores, por que não, que nós observamos que estamos longe do nosso caminho, ou das leis universais. E quando nós vamos nos aproximando, as dores vão se apartando. Não o sofrimento, não as vicissitudes, mas aquela dor interna. Então, é com esta consonância que nós vamos alinhando a rota do nosso caminho. Nós vamos mudando. Então, vejam, um pecado, ou como eu sempre falo, um erro, vamos trazer, então, para mais reles exemplo. Para o mais reles exemplo. As leis humanas. Ora, nós temos uma regra geral, então, por exemplo, você não pode matar uma pessoa porque tem uma lei dizendo que ninguém pode matar outra pessoa. Ok, isso é uma regra geral. Porém, quando ocorre de alguém matar outra pessoa, você tem os pormenores. Então, você tem as circunstâncias, você tem se aquilo foi feito por motivo torpe, se aquilo foi por latrocínio, se aquilo foi em defesa da sua própria vida, em defesa da sua própria vida, ou seja, legítima defesa, enfim, você tem várias nuances ali, dentro desta regra geral, para especificando por quê. Porque nunca é punido ou julgado a pessoa, é punido o ato, por isso que há os artigos e os incisos. Então vejam, nunca se pune a pessoa, se pune um ato no espaço-tempo. Então, aquele ato cometido naquele tempo, naquela circunstância. E é deste modo que vai ser julgado, sentenciado e, eventualmente, condenado ou absolvido. Então, vejam, aí, por que eu falo reles? Exemplo. Vejam, as leis humanas, e nós vemos a história da transformação das leis humanas e da sociedade em si. As leis humanas são passíveis de falha e de erros? Sim, as leis são passíveis de falhas e de erros, porque são os homens que as fazem. São passíveis de erros. Elas abrangem todas as situações humanas? Não. Existem muitas brechas e falhas nas leis que os homens fazem, porque os homens são errantes. As decisões são perfeitas ou são passíveis de erros? As decisões são passíveis de erro. Vejam na história quantas pessoas já foram mortas injustamente, quantas pessoas foram presas e ficaram no cárcere por anos depois descobriu-se que a pessoa não tinha cometido, era inocente. Então vejam, nós partimos das premissas que as leis humanas são falhas, nós partimos da outra premissa que as leis são aplicadas de forma, muitas vezes, passivas de erro, por serem também sentenciadas por humanos. Então, nós podemos também deduzir que esta não é a melhor forma de nós corrigirmos uma rota, um erro de alguém. E nós observamos isto na vida prática, que muitas condenações e muitos erros ocorrem e que até às vezes agravam a situação e que não regeneram ninguém. E muitas vezes as pessoas cometendo erros e são penalizadas e cometem erro. Por quê? Porque as leis são falhas. As leis humanas são muito falhas. Então, quando nós observamos que é desta forma que ocorre, e nós temos aqui no mundo terreno intersecção entre o mundo espiritual e o mundo terreno, nós podemos nos elevar, então, aos ensinamentos que nos trazem espiritualmente. Ou seja, nós podemos, então, se nós remontarmos o episódio anterior e nós observarmos que
no episódio da mulher, por exemplo, para pegar um episódio recente, da mulher que cometeu o adultério, ia ser apedrejada pelos seus pares, o que nós temos ali? Nós temos um exemplo cabal de que não é a condenação ou a punição que vá fazer alguém mudar para melhor, mudar de rota e encontrar o caminho certo. Não é através da punição, porque se fosse assim, Jesus puniria a mulher, que estava prestes a ser apedrejada, e puniria os outros que estavam fazendo pior, que era apedrejar e matar a mulher. Então, Jesus puniu a mulher? Não, puniu os que estavam prestes ali a apedrejá-la? Não. Então, o que nós podemos entender da diferença da justiça dos homens e da justiça de Deus? Nós podemos entender que não é a punição em si que vai promover uma expansão de consciência. Não é a punição em si. O que vai promover uma mudança de rota é, por algum meio externo, e aí nós precisamos ainda disso, no caso foi Jesus, mas às vezes é uma dor, uma doença, enfim. E os mecanismos também das leis universais agem nesse sentido, mas nós temos Jesus sendo esse agente externo, que alguma ação externa nos move para que internamente surja, aflore, né, emerja a justiça real, espiritual e universal que há dentro de cada um de nós. Isto ocorre em alguns lampejos ao longo da nossa vida, mas não é externamente no sentido de algo que vai me punir, que vai fazer eu mudar de rota. Muitas vezes ocorre o inverso. A gente repete os mesmos erros e não entende essa punição que o mundo nos dá. Mas, quando nós estamos diante de um aprendizado espiritual, e Jesus nos traz isso no nosso coração, ele nos mostra que o que ele fez? Ele exortou aquela ação que estava dentro de cada um, uma semente que havia ali, não de maneira punitiva, mas ele extraiu de cada um o quê? Olha, vocês querem fazer isso, apedrejá-la? A lei manda apedrejá-la? Ok. A lei dos homens, ou a lei vigente manda apedrejá-la? Ok. Então é o seguinte, quem não tiver um único pecado, atire a primeira pedra. Desta forma, o que Jesus faz? Ele estimula a consciência, a autoconsciência e o senso de justiça mais elevado que há em nós, consonante à justiça universal. Então é a partir de uma decisão interna que há a mudança. Obviamente que estimulada por algo externo, espiritual, mas deve haver um romper da crisálida para que haja o voo. Deste romper, ele é interno. Então, esse estímulo, ele faz com que essa semente que há em nós, do reino dos céus e das leis que já existem em nós, a nossa consciência, já contém todas as leis universais, nós esquecemos, e muitas vezes absortos nas nossos devaneios terrenos, e há momentos de lampejos onde nós temos esta epifania, esta luz que nos ilumina, e que nós fazemos com que esta justiça divina, esta justiça mais elevada, acima da justiça transitória que nós observamos, e tendo como o nome justiça, mas essa justiça que já há dentro de nós, ela flore e nos faça nós não termos outra atitude senão segui-la. E neste momento, a partir de uma decisão interna e de uma autorreflexão, é que nós mudamos de caminho e de rota. Então não adianta nós, por muitas vezes, você tem que ir por aqui, você tem que ir por ali. Não, isso é uma decisão interna. Por isso que se diz que ninguém muda ninguém. Por isso que se diz
que toda conversão ela é individual. Por isso que se diz que toda experiência espiritual ela é individual e intransferível. Porque somente a partir da nossa reflexão e da nossa decisão de mudança muito forte, nós podemos seguir o caminho da nossa expansão realmente espiritual. Foi o que o cego fez. Ele não se importou com a própria cegueira, ele não se importou mais com o que os outros estavam falando, e não se importou com aquilo que ele estava recebendo até ali de migalhas e de coisas que não estavam mais o elevando. E não se permitiu mais ficar naquele estágio de comodidade mórbida. E tirou aquela capa, que é a única coisa que ele tinha. Então, é a história da vaca, né, da família, que a vaca vai para o brejo, que era a única coisa que eles tinham ali para sustentar o leite e tudo mais, e quando a vaca vai para o brejo, eles têm que fazer outras coisas e começam a expandir. Então, às vezes, a gente toma alguma coisa na nossa vida como se aquilo, e até as dores e sofrimento, a gente se apega como se fosse a única coisa. Enquanto, quando nós abrirmos os nossos olhos, tiramos nossas vendas, espiritualmente falando, nós observamos vários caminhos que nós podemos seguir. E dessa sorte, nós abandonamos o que nós achamos que é muito até aquele momento, para ir em busca de algo que é muito maior. No caso, seguindo a Jesus e dessa vez servindo. Então, ele passou a enxergar, espiritualmente falando, o caminho certo, né? Abandonou aquilo que lhe limitava, não ficou mais parado à beira do caminho e seguiu a sua jornada. Então, muitas vezes nós temos que nos despedir das coisas que nos prendem para podermos seguir para algo maior. Tá certo? Então, é nesse sentido que nós podemos enxergar e pedir, como fala Emmanuel, que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas com amor e justiça. Que justiça? A justiça de Deus. Não o que falam, né? A gente busca muito, né? Os astros, as cartas, o psicólogo, a ciência. Que ciência que está sempre em mutação, né? Que está sempre mudando, e que a ciência não existe. A ciência são experimentos que mostramos que é artigo científico, mas o que nós sabíamos, nós já suplantamos. E tudo isso, ela é sempre suplantado por uma nova descoberta. Então, quando nós estamos nesse processo, o que nós estamos julgando, então? Nós estamos julgando o ser humano, você é dessa forma, gosta, prefere disso, prefere aquilo? Não. Um ato que você faz, e que você pode muitas vezes estar errando, estar longe das leis universais, o que Jesus nos traz? Olha, vai e não peques mais para que nenhuma morte aconteça. Ele não julga a pessoa, porque ele sabe que nós estamos em constante transformação. E onde nós podemos chegar? Ele já enxerga ali na frente. Então, quando nós exortamos a algo maior, nós já estamos caminhando, nós já não estamos mais à beira do caminho. E ouvindo as mesmas coisas das mesmas pessoas, que sempre têm alguma opinião, sempre vão adjetivar a sua vida. Mas você só pode viver de fato se você ouvir a sua voz interna e enxergar o caminho a seguir, para que novos desafios e novas expansões possam ocorrer. Senão sempre nós vamos estar estagnados à beira do caminho da nossa própria vida. E a coragem é um dos maiores amigos que nós podemos ter nessa jornada, porque dá medo largar a capa. Muitas vezes nós vamos nos sentir vazios, ou pelados, ou sem a nossa pele, a nossa segunda pele, ou a capa que o mundo nos coloca, nos taxando, você é isso. Então, quando nós temos a coragem de abandonar aquilo que nos prende, nós podemos levantar e caminhar em direção àquilo que nós podemos ser de verdade. E nós vamos nos limitando por limitações externas do mundo que nos diz o que nós devemos ser e fazer, e por limitações internas que nós vamos nos deixando acomodar nessas prisões mentais. Então vejam, a tua fé te curou, Jesus fala, porque esta atitude de não querer mais permanecer naquela situação é individual de cada um de nós. Então nós costumamos falar que se você ainda não mudou é porque não doeu o suficiente. Porque a dor, como mecanismo de correção universal, ela funciona muito bem nesse estágio que nós ainda estamos. Talvez, quiçá um dia, nós não precisaremos mais passar por dores do crescimento ainda no nosso progresso. Mas enquanto humanos, muitas vezes sim. Porque é tão
letárgico a nossa passada muitas vezes, que a dor precisa chegar no ápice e ao meio do caminho nós vamos também se utilizando de vários entorpecentes, né, para que não chegue a nós essa dor e que nós não enxerguemos e mudemos, que a gente retarda ainda mais este processo. E quando nós vamos ver, já é tarde, a vida passou. Então, Jesus pode passar a vida, as oportunidades, e às vezes a gente não tem mais tempo para retornar. Mas, o que nos ensina aqui? Que mesmo com todas as dificuldades e dores, esta coragem de mudar, de expandir, ela deve estar em todo ser humano que não quer mais permanecer como homem velho, como diria Paulo, mas sim em direção a algo que nós podemos ser de melhor. Então a vontade de melhor deve ser tão grande, de melhorar, de sermos melhores, tão grande a ponto de deixar as coisas velhas para trás e ao ponto de abandonarmos aquilo que sempre está nos deixando andar em círculos e não avançarmos em direção ao mais alto. Então, este é um ensinamento muito importante que Emmanuel também nos traz. Vejam, porque o que nós podemos pedir, como diz Emmanuel aqui, para Jesus, para o Mestre? Para que nós enxerguemos as coisas como elas são. E é uma das coisas mais difíceis, porque tudo que nós encontramos no mundo, nós já temos os conceitos de pessoas, de família, de coisas que já disseram para nós que são daquele jeito, e nós vamos comprando aquilo como verdades absolutas. E quando nós nos achamos nessa parte que é muito cômodo, porque nós precisamos comprar essas ideias, comprar caminhos, onde você acha que eu devo seguir, pergunta para um, pergunta para outro, é muito mais cômodo. Mas quem vai caminhar somos nós. Então, vejam que quando nós terceirizamos isso, nós não estamos vivendo de fato. Quando nós decidimos largar a capa, ir em direção ao que a gente acha que nós devemos seguir, é aí que a gente começa a viver de verdade. É aí que a gente começa a trazer as leis universais, como São Tomás de Aquino falava, para o âmbito específico. Porque nós só podemos traduzir essas leis universais para o âmbito específico quando nós vivemos ela no nosso plano concreto. Então, quando nós vivemos ela no plano concreto, nós podemos entender que, a despeito de qualquer medo antigo que haja, como cego, ele sabia que ele estava indo para algo, um movimento muito maior, que era das leis universais, seguindo a Cristo, seguindo ao Mestre, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, mesmo com todas as intempéries que vão haver, enquanto nós estivermos aqui na Terra, na carne, quando nós estamos em consonância com essas leis maiores, ou seja, vivendo no mundo sem ser do mundo, aquilo para nós não se torna mais, a dor não é mais um sofrimento, né? Essas dores que nós vamos abandonando por nos prendermos a alguns alicerces que são passageiros. E esses alicerces vão se mostrando pueris. E a gente vai sofrendo com isso. Porque nós não temos coragem de deixar algumas coisas, de soltar algumas coisas que estão nos prendendo, algumas âncoras, para vivermos de verdade as experiências que nós temos que viver. Então vejam, o que nós sabemos é tão pouco, né, das leis universais, né? Tantas coisas nós não podemos controlar de fato. Vocês já imaginaram? Por exemplo, nós não podemos controlar o clima. Se está sol, se vai chover, foge ao nosso poder. Nós podemos no máximo falar, eu queria que já estivesse sol, já está chovendo, nublado. Mas isso é um apequenamento, né? Nós não podemos ter desejo sobre isso. Então nós não podemos ter desejo sobre algo que nós não controlamos. Então vejam, nós não controlamos o clima, as marés, nós não controlamos tantas e tantas coisas, alguns acontecimentos, nós não controlamos as outras pessoas, né? Então, isto nos causa muito sofrimento. Então, nós sofremos mais por aquilo que nós não controlamos e queremos controlar do que, de fato, pelas coisas que nós temos o nosso controle e nós não fazemos, nós não controlamos. Algumas coisas no nosso âmbito particular específico nós não controlamos, mas nós sofremos por querer controlar algo externo e que foge ao nosso controle. Então, vejam, o que é preciso fazer é controlar as nossas atitudes, né? E desta forma, e o nosso pensamento, que é da onde vem
todas as nossas atitudes. E desta forma, continuarmos a caminhar. Então, que nós não estejamos mais cegos, né, para usar este exemplo que foi dado hoje, que nós possamos não estar mais cegos e que nós possamos enxergar de fato, né, que Jesus consiga operar isso, se nós quisermos de fato, né? E como diz Emmanuel, seria uma coisa que nós devíamos buscar, sempre procurar a enxergar melhor, a ver as coisas, né? E desta forma, nós encerramos, então, o nosso encontro. Então, como diz aqui Emmanuel, que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal, ou seja, não uma alegria efêmera, passageira, a nossa alegria imortal, que nós vamos levar, e esta busca, este seguir a Jesus, é uma busca eterna, até o fim dos tempos. E essa busca e esta aliança com Jesus nos leva para realmente esta vida eterna, esta alegria imortal, não a alegria da terra, porque isso também um dia vai ter fim, um dia acabará. Mas esta alegria imortal é aquela alegria que está a todo momento disponível para nós, é uma alegria infinita e que está sempre sendo emanada de Deus, do Pai, a todos nós. E Jesus é o intermediário, é aquele que nos dá o caminho, é aquele que nos dá sua paz, é aquele que nos traz também a verdade dessas leis universais que nós sempre falamos aqui, e a verdadeira vida, não a vida que se exaure com a morte física, com a decrepitude da carne, com este final de jornada aqui na Terra, mas a vida eterna de fato, que é a verdadeira vida, a vida do Espírito. Então, enquanto nós estamos aqui, em carne, em espírito encarnado, que nós possamos buscar também as coisas do Espírito, porque é uma contínua, a vida é um contínuo, para que quando a gente chegar na parte espiritual, nós, e agora, o que nós vamos fazer? E aí, demorarmos muito mais para esse entendimento. Nós podemos, sim, buscar esta vida já espiritual aqui e vivermos muito bem aqui na carne, tendo como objetivo o nosso coração onde está o nosso tesouro, que é onde as traças não corroem, os tesouros não enferrujam, que é realmente no reino dos céus, no plano divino, né? E aí, não trazendo para nós aquela imagem do anjo, né? Daquela coisa, aquelas iconografias de paz eterna, da calmaria, não. De uma jornada onde nós vamos nos forjando através das dores, das quedas, das lutas, e espiritualmente nos tornando mais fortes, forjados, sim, como diamantes, que são forjados ali na pressão da terra, da atmosfera, né? Então não há nenhuma fragilidade, por exemplo, no espírito puro que nós chamamos de anjo. São espíritos, isso é importante dizer, que nós temos uma tenra ideia, né, ou parca ideia, de que um anjo, ele é doce, só tudo é tudo um marasmo, no reino do céu seria isso. É importante que nós possamos fazer uma alusão a isso, por quê? Porque, de fato, esse espírito puro mais elevado, ele é forjado de uma maneira que ele pode muito bem descer as mais profundidades abissais, vibracionalmente falando, e resgatar almas que estão ali, ou seres que estão em mais profundo sofrimento. Se não fosse assim, se eles fossem tão frágeis como às vezes nós podemos imaginar, esses espíritos eles sucumbiriam à densidade dos planos mais baixos, ou dos planos de vibração mais densa. Então vejam, quanto mais nós nos elevamos, mais nós nos tornamos fortes como um diamante, espiritualmente falando. Nós conseguimos descer, mas nós conseguimos nos elevar aos poucos, para que nós possamos descer também e termos já consolidado esta força espiritual, não de uma maneira romântica, simplista, mas sendo burilados pela existência, pelos desafios, por tudo que nós estamos passando. Então, para finalizar, nós diríamos que
os nossos defeitos, as nossas quedas e os nossos erros, eles não são o impeditivo para o nosso progresso espiritual. Eles são a matéria que vai formar esse espírito mais forte. Os erros, os sofrimentos, as dores, os erros de rota, as quedas, todos os nossos defeitos que nós temos como defeitos, eles são a matéria-prima para a formação. Então, esse medo de errar, esta coisa de estar sempre já no estágio angélico, nós não estamos, nós estamos a caminho. Então, é importante que nós passemos por isso, vivenciemos isso, porque esta é a matéria-prima que vai forjar o nosso porvir, o nosso progresso. Então vejam, enquanto aqui estivermos, que nós possamos enxergar, ver por onde nós estamos caminhando, e que todas as escamas, os nós que estiverem nos impedindo, caiam por terra, que Jesus faça-nos como o cego de Jericó, enxergar realmente e seguir o caminho melhor para nós. Então, assim nós encerramos este episódio, esta reunião que nós fazemos de estudo. Agradecemos a todos que estão acompanhando, pela atenção, por ter acompanhado, e encontramos-nos, então, no capítulo 45, que será o próximo capítulo.